Olá, estamos começando mais um Perguntas para um Cientista. Meu nome é Fernanda. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. André Coque Assis, professor do Departamento de Física da Unicamp. Bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia, tudo bem, Fernanda? É um prazer estar aqui com você. Tudo bem. Professor, o que mais motiva o senhor em ser um cientista e o que mais te desmotiva? É, eu acho que essa motivação já vem comigo desde a época do ensino médio, né? Eu acho que isso daí deve acontecer com muitas pessoas que vão para a área de física, química, biologia, medicina ou engenharia, né? As pessoas que gostam já naturalmente dessa área de ciências, né? Então isso daí já Uhum. vinha comigo no ensino médio, é o que me fez prestar o vestibular. Eu sou mineiro, prestar o vestibular para vir para Unicamp, né? Porque aqui tinha na época o professor César Lattes, maior cientista que a gente já teve, e então essa motivação eu sempre tive. Aí estudei na Unicamp, fiz graduação, depois eu fiz o meu doutorado lá e sempre apaixonado assim pela física. Então a motivação interna eu sempre tive. Aí a dificuldade maior que eu passei a sentir foi depois que eu virei o professor, né? Na própria Uhum. Unicamp. Hoje eu sou professor já há 30 anos do Instituto de Física da Unicamp. E aí foi com reações de alguns colegas em relação às teorias que eu estava apresentando, né? Então isso daí é que gerou mais... eu não estava preparado para isso, né? Uhum. Eu não sei se você quer que eu dê algum exemplo aqui. Não pode dar? Não, então, por exemplo, quando eu estava assim, na época ainda como estudante de graduação, eu me lembro que a gente aprende as leis de Newton, um cientista que eu sempre respeitei e admiro muito, né? Mas o Newton defendia que o movimento dos corpos ocorria em relação ao vazio. E aí ele fez uma experiência muito famosa, que é conhecida como a experiência do balde de Newton. Espero que vocês Uhum. consigam ver aí. Então é um balde com água, quando ela está parada, ela fica plana, né? E quando ela fica girando ao redor da corda e tal, né? Ela forma uma figura meio parabólica, né? Côncava. E Uhum. aí a pergunta do Newton é, por que ela forma essa figura côncava quando está girando? Ele falava, porque está girando em relação ao vazio. Mas isso é estranho, né? Porque como é que o vazio vai causar alguma coisa na água, né? E aí veio um cientista, 200 anos depois de Newton, um austríaco, Ernest Mach, e falou que não, que essa concavidade aqui da água quando ela está girando é porque ela está girando em relação aos corpos distantes do universo, as estrelas e galáxias. Então eu gostei daquilo e tal. E aí quando eu desenvolvi uma teoria sobre isso, que depois eu publiquei nesse livro, foi publicado também pela Unicamp, que chama Mecânica Relacional, mostrando, implementando essas ideias do mar, aí que começaram as reações de alguns colegas em relação a mim, que eu não estava preparado, né? Então isso é que é a desmotivação maior que eu sofri assim no início da minha carreira, foi isso. É, não é se fosse uma reação científica, publicando, ó, tal experiência está errado, tal conta e tal, mas não é uma reação, às vezes, assim, de fazerem piadas, ou de te isolar, Uhum. ou de te cortarem bolsas, alguma coisa, então isso daí que foi mais difícil, né? Mas a gente segue em frente, né? É. E é difícil ser pesquisador no Brasil? O senhor vê, qual que é a principal diferença daqui no Brasil e no exterior? Então, como eu falei, né, eu fiz toda a minha formação aqui no Brasil, né, doutorado, tudo, mas aí eu passei, logo em seguida ao doutorado, eu fiquei um ano na Inglaterra, na região de Oxford, lá, fazendo um pós-doutorado, né. Depois eu passei também um ano em Boston, nos Estados Unidos, fazendo também pesquisas numa outra universidade, e já passei também 2 anos na Alemanha.
Aí, no caso da Alemanha, eu fui até com bolsa de uma fundação alemã, a Fundação Humboldt. Então, fui pago pelo governo alemão. E fiquei lá quase 2 anos na Universidade de Hamburgo e na Universidade de Dresden. E foi muito rico todas essas experiências. E aí deu para comparar com a situação do Brasil. Então, a primeira coisa que chama mais atenção é a quantidade de verba que tem nesses países que eu vivi, né? Assim, um tempo maior, Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha. Então, o apoio à pesquisa, aos laboratórios, às bibliotecas, à infraestrutura é outra coisa, mesmo comparando com USP e Unicamp, que são fantásticas em termos de Brasil, né? Mesmo assim, obviamente, lá tem mais coisa. Mas isso também se reflete não só a nível de universidade, mas principalmente a nível até de ensino médio. Por exemplo, quando eu estava na Alemanha, meus filhos estavam com 10 anos, então eles estudaram lá em escola pública. Nessa idade, eles já iam pela escola, já iam visitar empresas, assim, o apoio era muito grande, né? E aí, alguns anos atrás, eu recebi um convite para participar pela Unicamp de um projeto de aperfeiçoamento de professores da rede pública. E aí eu achei, assim, eu mesmo lembro do meu ensino médio que eu gostava muito de física, mas você não via experiências. E aí, nesse projeto, eu resolvi trabalhar com eles. Uma coisa que eu vou mostrar aqui é num outro livro, são experiências de eletricidade. A gente faz um eletroscópio, a gente faz um pêndulo elétrico, a gente faz um versório, tudo com rolha, com cartolina, canudinho, coisas muito simples, mas que leva as experiências para os alunos. E aí a gente publicou um livro, né, que se chama Os Fundamentos Experimentais e Históricos da Eletricidade, né? Então, esse livro a gente publicou com várias 300 experiências, assim, um número bem grande, muito simples, com material muito simples, mas que você vai muito a fundo na ciência, né? Então, uma coisa muito bela, e assim, isso daqui a gente fez no sentido de auxiliar o ensino no Brasil. É um trabalho bem consciente. E esse livro, inclusive, ele está disponível gratuitamente na minha homepage, né? Que é www.ifi.unicamp.br/tio, né? Assis, que é o meu sobrenome. Então, aí esse livro está lá disponível, a pessoa pode baixar o PDF e pode fazer as experiências. Então, é nesse sentido porque isso daí eu via muito no exterior, né? Que já jovens, crianças, na escola, já faziam uma quantidade muito grande de experiências. Então, isso daí desperta o interesse. E com esse livro, a gente fez algo com que não precisa nem do laboratório da escola. São materiais muito simples, cartolina, palitinho de churrasco, rolha, linha de algodão, né? E você faz uma quantidade muito grande de experiências e a gente junta os relatos históricos, citando textos históricos, né? Então, para tentar melhorar o ensino no Brasil. E a gente espera que quem esteja assistindo essa entrevista, né, se motive não só a fazer a experiência, mas se for algum professor que pegue esse livro e indique para os alunos, que passe o PDF lá para os alunos, para eles fazerem as experiências, porque eu acho que isso daí pode ter um efeito a nível de ensino, que a gente espera que tente melhorar a situação que a gente tem no Brasil, que é muito triste, né? Realmente, até hoje em dia, é difícil haver escolas que fazem experiências com física, com química, às vezes até mais fácil, mas com física, com matemática, com biologia, essas áreas são, às vezes, um pouco... E às vezes, assim, muitas das escolas, eu lembro quando eu participei desse projeto, assim, durante uns 2 anos, né, a gente ia para
os professores da Unicamp, das várias áreas, história, matemática, eu e mais alguns colegas íamos de física, a gente visitava cidades no interior do estado e passava um sábado inteiro lá, às vezes 8 horas. Aí eu lembro que eu preparava uma mochila cheia dessas experiências e tal, e era um curso que a gente dava para professores da rede pública, né, do ensino fundamental e médio. E aí, embora assim, minha formação seja mais teórica, eu só fazia com eles parte experimental. E tudo assim, coisas muito simples. A gente fez um outro também, deixa eu te mostrar aqui, Fernanda. Esse daqui é um outro livro também, que é fruto também desse trabalho, né? Aqui é o Arquimedes, né? O livro chama Arquimedes, o Centro de Gravidade e a Lei da Alavanca. Então, esse livro também é todinho baseado em experiências que você pode ver aqui, olha. Por exemplo, aqui é um triângulo de cartolina, aqui é um palitinho de churrasco, massinha de modelar, né? Aqui é uma alavanca ou uma balança feita com clipes, com rolha. Então, são coisas muito simples. Mas aí, além da gente colocar as experiências, que não depende nem de laboratório de escola, a gente traduz aqui, por exemplo, obras do Arquimedes, trechos do Arquimedes para o português. Então, é uma coisa que a gente faz com muito gosto, assim, e esperando, né, que os professores possam levar. Esse livro também está gratuito lá na minha homepage, né? Depois espero que você coloque aí na entrevista, para as pessoas poderem baixar, e quem estiver assistindo também, dá para fazer em casa e ler os originais, isso daí que é muito importante. Então eu fiquei contente, Fernanda, quando você me chamou para essa entrevista, e a iniciativa do seu professor, né, o Tiago Sampaio, da Faculdade de Educação da Unicamp, que é nesse sentido de tentar aproximar a universidade da sociedade em geral, que é quem nos financia, né? Então isso daí eu acho que é uma iniciativa muito boa que vocês têm, de levar isso daí para esses blogs da ciência, porque a gente precisa muito disso no Brasil. Comparando com o exterior, a gente ainda tem que fazer muita coisa, né? Então a iniciativa de vocês é muito positiva, né? Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar também, é aparente que o senhor teve uma experiência lá fora, e o senhor está tentando refletir isso para o Brasil, isso é muito bom, mas o que você gostaria que ainda assim fosse melhorado para que os pesquisadores iniciantes tivessem uma maior chance de sucesso? Eu acho que, fora essa questão de recursos, né, que isso é óbvio, né, que ajuda e tudo mais, é fundamental, mas tem que ter também assim, um contexto que auxilia isso, né, que valorize a ciência, que mostre a importância, mas nós também, como cientistas, nós temos que nos aproximar da população e mostrar aquilo que é feito e tudo mais, né? E até porque, em geral, assim, a visão que se tem do cientista é uma coisa muito idealizada, né? Aquela pessoa de jaleco branco, que fica lá fechada no laboratório e tal. Mas, assim, não é nada disso, né? São pessoas normais e tal, um trabalho normal, e tem coisas em grupo, tem brigas, alegrias, decepções, tudo. E nesse sentido também, Fernanda, que eu acho que pelo menos assim, no meu caso, eu sempre tento refletir naquilo que eu gostava, que me levou para a ciência quando estava ainda no ensino médio, né? Que eram as histórias dos cientistas e tudo mais. Depois, na graduação, continuei e tal. Mas assim, quando você vai, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, tá tudo lá disponível em inglês, né? Já está tudo traduzido. Em português, a gente não tem quase nada. E como eu sou apaixonado por isso e tal, então eu tenho feito ao longo da minha carreira, aí, nesses últimos 30 anos, um esforço muito grande de traduzir as obras dos grandes cientistas para o português. Então, por exemplo, o meu maior herói, digamos assim, né, dentro da física, são o Newton e o Arquimedes. O Arquimedes eu já falei, né? Já traduzi obras dele e tal. Mas do Newton, a principal obra do Newton
chama Principia, né? Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, é onde o Newton apresentou as 3 leis do movimento, que todo mundo aprende no ensino médio, F igual a ma, né? Massa vezes aceleração, a lei da gravitação e tal. E o Newton publicou isso daí tem 300 anos, pouco, né? Nesse livro, e que nunca tinha sido totalmente traduzido para o português. E aí, alguns anos atrás, através da editora da USP, nós publicamos, né, essa tradução do Newton, desse livro do Newton, para o português. Agora ele está completo em português. A gente fez também uma tradução da outra grande obra do Newton. Newton tem 2 livros. Um é esse da mecânica e da gravitação, e o outro é o livro dele de óptica. Aí, nesse livro do Newton de óptica, a gente também traduziu ele completo. Ele foi escrito em inglês, então a gente traduziu ele do inglês para o português, e ele foi publicado também pela editora da USP. E aí, é um livro da quase 300 páginas, né, mas está totalmente traduzido agora em português. E aqui Newton descreve as várias experiências que ele fez, experiências com prisma, aquelas que entra a luz no prisma e forma as cores do arco-íris, os cálculos dele para o arco-íris, o tamanho do arco-íris, a formação dos anéis de cores, discussões filosóficas. Então é um livro que nunca tinha sido traduzido para o português. A gente fez um esforço nesse sentido, né, para tentar trazer a ciência disponível para os jovens, principalmente, né? Então, de novo, para quem estiver nos assistindo aqui, tente ler, vai lá, pega o livro do Newton, leia o Newton, vai atrás, o professor indique para os seus alunos, leia em sala de aula trechos originais, não fica só seguindo um livro didático, né? Então, aqui é uma tentativa que a gente faz um esforço para tentar melhorar um pouco o nosso ensino aqui no Brasil, que ainda é muito carente, né? Uhum. Nos livros didáticos eles somente citam os livros de Newton. Acho que é porque por ser uma obra recente, ainda não... Eles não recomendam os livros traduzidos, mas sim ainda os livros em inglês, em outras línguas, próprios livros didáticos. Muitos até nem sabem que já estão traduzidos em português. Isso era uma dificuldade que eu sentia na minha época de graduação, né? De ensino médio ainda, nem se fala. E aí o livro didático só fala assim, né? Das leis de Newton, fez tal experiência, mas nunca cita as palavras do próprio autor, né? O que é que o Faraday falou, as palavras dele, uma figura da experiência que ele fez. Isso daí faz muita falta, né? Então, um trabalho, um esforço que a gente tem feito para isso. De novo, isso que vocês fazem aí, Fernanda, também eu acho que é muito positivo nesse sentido, de levar essa informação para um público maior, para não ficar só fechado dentro da universidade, né? Agora, mudando um pouquinho de foco, no início da sua graduação, você sabia que você queria seguir a sua carreira? Qual foi, assim, as maiores dificuldades durante a sua graduação, até chegar ao mestrado, para você conseguir ser um profissional de referência? Qual foi, assim? Então, eu sempre soube, que queria, por sorte, né? Quando eu estava no ensino médio, eu me apaixonei pela física, influência de professores e tudo mais. Então, isso daí eu sempre soube que ia fazer isso. Por sorte, consegui entrar na Unicamp, uma ótima universidade, né? Eu recomendo a todo mundo que tiver a oportunidade, o vestibular está aí, de se inscrever, fazer. A USP e a Unicamp são ótimas universidades, tem grandes pesquisadores. Em termos de Brasil, tem laboratórios ótimos, uma biblioteca, sistema de bibliotecas excelente. Então, venham para a Unicamp, para a USP, para a Unesp. Vale muito a pena, se você, um jovem que esteja pensando em seguir uma carreira e tal, né? Então, nesse sentido, eu sempre gostei muito
de novo, as dificuldades que eu tive não foi tanto acadêmica, porque eu sempre fui um bom aluno, gostava de estudar, tirei boas notas, né? Fiz trabalhos de iniciação científica, depois doutorado, tudo. As dificuldades maiores foram, como eu falei, depois que eu virei professor, né? Por exemplo, dar outros exemplos aqui. Nas minhas pesquisas, eu sou contrário às teorias da relatividade de Einstein. E isso eu falo abertamente. Por exemplo, né, nesse livro de mecânica relacional, eu exponho por que eu sou contrário às ideias de Einstein. Também sou contrário, por exemplo, àquilo que os ingleses chamam de teoria do Big Bang, né? Que o universo teria começado numa explosão há 15 bilhões de anos atrás, que em português a melhor tradução seria estrondão, né? Que ela é uma expressão que foi criada por alguém que era crítico a essa teoria, né, do Big Bang. E aí por que eu sou contrário, por exemplo, à teoria do Big Bang, né? Porque, para mim, ela viola as coisas mais básicas da física. Como é que, do nada, do vazio, foi surgir todo esse universo que a gente tem aqui? Os planetas, as galáxias, tudo surgir do nada. Isso, para mim, não faz sentido, porque isso daí viola as leis mais básicas da física, que é de conservação de matéria, conservação de energia. Do nada, não pode surgir tudo isso, na minha cabeça, né? Embora seja a teoria que todo mundo trabalha hoje em dia, eu sou contrário a ela. E eu me exponho, eu digo abertamente, igual estou falando aqui, publico livros, artigos, onde eu defendo essas ideias, né? E aí as reações, assim, é que, às vezes, principalmente no início da minha carreira, me faziam sofrer muito, porque eu não estava preparado para isso. Se fosse só uma reação científica, como eu falei, de mostrar tal argumento, ou tal experiência, ou tal cálculo está errado, tudo bem, mas não é isso. É uma coisa mais sociológica, mais psicológica, a maneira como as conversas de corredor, sabe assim, aquilo que às vezes te isolam, às vezes te cortam um pedido de bolsa, te negam uma possibilidade de ir para uma conferência no exterior, sabe? Apenas porque você está questionando o status quo, o paradigma vigente, né? Então, hoje em dia, isso daí já não me afeta muito, porque eu já tenho uma longa carreira e já estou acostumado com isso, e isso até me fortalece, porque quando você vê reações assim, meio irracionais, isso daí às vezes te fortalece, te dá força para você seguir no seu caminho. Por exemplo, um outro trabalho que a gente fez nesse sentido é uma coisa mais de eletrodinâmica, é chamada essa eletrodinâmica de Ampère. Ampère é esse cientista aqui. Esse é um livro que a gente publicou pela editora da Unicamp. É um livro grandão, são 600 páginas. O outro autor é o João Paulo Chaib, né? João Paulo Chaib. Então é um livro de 600 páginas, é grandão, e metade dele é mostrando o caminho que o Ampère, um cientista francês de 200 anos atrás, pesquisou a força entre fios com corrente, que se atraem, se repelem e tal. E esse Ampère é um cientista muito grande, todo mundo fala dele, a unidade de corrente é o Ampère, mas ele também nunca foi traduzido, nunca tinha sido traduzido completamente, nem mesmo para o inglês, Fernanda. É algo incrível. E aí, nos livros didáticos, aquilo que os livros chamam de lei de Ampère, não foi o Ampère que escreveu. Sabe assim, o Ampère lutava contra aquilo que hoje em dia se chama de lei de Ampère. Então, isso é um problema muito grande, que às vezes os textos deturpam e a coisa vai prosseguindo. Então, para evitar isso, tem que ir nos originais. Eu sempre falo para os meus alunos, desde o início, não estuda só por livro didático, vai ler o Ampère, vai ler o Newton, vai ler o Einstein, vai ler o Maxwell, vai ler o Arquimedes, vai ler o Euclides, vai ler o Galileu, sabe? Hoje em dia é um esforço muito grande. Então, esse livro,
as 300 páginas iniciais, metade dele é analisando o caminho do Ampère para chegar na lei dele de força. E a outra metade, 300 páginas, é uma tradução completa e comentada do francês para o português da principal obra do Ampère. Então, esse daqui foi publicado pela editora da Unicamp, a gente ficou contente com esse apoio dado pela editora da Unicamp, né? Uhum. Também publicou um outro livro nosso, chama Eletrodinâmica de Weber, é um cientista alemão que trabalhou junto com Gauss, mas que as teorias dele também estão esquecidas. E assim, nesse livro aqui, por exemplo, do Ampère, a gente mostra toda uma briga que tinha na época do Ampère contra o Faraday, Ampère contra o Biot, Savart. Então, assim, são controvérsias que tinham e que às vezes estão até hoje aí, e que nos livros didáticos a gente não vê isso, mas faz parte da ciência. Então, é um esforço muito grande que a gente faz para tentar mostrar esses aspectos da ciência. Que hoje em dia eu tenho vivido isso daí na pele, né? Mas a gente vê que outros cientistas passaram por isso. Então, por isso daí, Fernanda, que você, o Thiago, aí com esses blogs, esses trabalhos, é fantástico. Porque vocês têm conseguem alcançar um público mais amplo e levar essa informação às vezes, pessoas que estão mais distantes dos grandes centros. Então, o que vocês fazem, eu acho que é muito importante para desmistificar esse aspecto assim da ciência, né? Uhum. E como que você tem esse trabalho de desmistificação, né? Como que você acha que a sociedade vê o cientista e como que você gostaria que o cientista fosse visto? Eu acho assim que tem muita essa visão muito idealizada, né? Assim, daquela pessoa fechada. Então não é muito isso, né? Tem cientistas brilhantes que fizeram e continuam fazendo, né? Hoje a gente está vendo isso daí nessa pandemia que a gente está vivendo aí, todo um esforço de laboratórios no mundo inteiro para descobrir medicamentos contra esse coronavírus e principalmente essa vacina. Então, tudo isso daí é um esforço fundamental e crucial, e o Brasil está participando nisso, né? A Fundação Oswaldo Cruz, várias universidades de pesquisa, a própria Unicamp está envolvida. Então, tudo isso daí é muito importante. Então, porque a ciência faz parte, né? E uma sociedade só vai conseguir avançar se tiver esse apoio, né? E o Brasil, às vezes, né, por diferentes governos e tal, é uma coisa que na ciência sobe e desce o apoio, verbas e tal, e precisa, né? Tem que ter. Eu tive bolsas de iniciação científica, tive bolsas de pós-graduação, recebi bolsas para ir para o exterior, tudo isso daí foi fundamental na minha formação, né? E hoje em dia tem sido cortado verbas, né? Verbas de formação de pesquisadores, né? Então, isso aí precisa voltar assim, a ampliar esse apoio, porque é crucial para um país desenvolver, né? Então, isso daí... E o cientista é isso, é aquele que está trabalhando, tem o seu trabalho, e, em geral, a maioria deles muito idealistas, né? Tentando fazer alguma coisa para melhorar a sociedade, né? É o trabalho dos educadores em geral, né? De tentar melhorar o nosso país, né? É isso mesmo. E vendo o Brasil no atual cenário, você acha que as pessoas vão dar mais valor à ciência após a pandemia? Eu espero que sim, né? Porque toda hora, né, hoje em dia a gente vê, né, nos jornais, né, nos noticiários e tal, está sempre se entrevistando mais cientistas em geral da área médica, biológica e tal, que é natural, né, nesse momento e tudo. Mas então a gente espera que isso daí se transforme em uma política mais de longo prazo, né? Isso daí é fundamental, né? Esse apoio para a ciência, para os laboratórios, porque não basta construir um prédio, para você manter
Aqui perto, por exemplo, da Unicamp, né, a gente tem o Sirius, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que são coisas fantásticas a nível do governo federal, tudo, né? Mas é muito caro para manter isso. E aí a sociedade tem que entender que é necessário, que é crucial isso. E a gente está vendo hoje em dia, né, países pequenos aí que estão muito melhores do que o Brasil porque investiram maciçamente na educação, na tecnologia e tudo mais. Mas isso daí que eu espero, assim, que isso daí chegue, né, a um público maior e, assim, saber que dentro das universidades tem muita gente apaixonada pelo que faz, se dedicando de tempo integral, de corpo e alma para aquilo, para tentar melhorar o nosso Brasil, né, que a gente ainda precisa muito. É isso mesmo, é o que a gente tá tentando fazer aqui, né? Levar a informação para as pessoas que não estão dentro da universidade, né? Isso eu julgo uma coisa muito importante. Isso, e de novo, assim, para quem estiver assistindo, né, seja um aluno ou seja um professor de ensino fundamental, médio, tipo assim, não espera falar, não, meus alunos estão muito novos para isso, para ler um trecho do Arquimedes, ou do Newton, ou do Ampère. Não, é o contrário. Você tem que estimular, mesmo que às vezes o jovem não entenda tudo e tal. Essa que eu estava falando aqui, né, dessa experiência do balde aqui, por exemplo, isso aqui eu faço quando eu dou palestras, simples, essas coisas, eu faço a experiência com isso aqui é uma garrafinha de shampoo de plástico simples, pendurada por um barbante. Aí você coloca aqui café, ou Coca-Cola, ou um suco de uva, só para ficar visível. Aí tá plano. Na hora que você gira, você vê o paraboloide formado aqui, né? E aí você levanta a discussão com seus alunos. Porque de que forma o paraboloide? Porque está girando, é óbvio. Mas girando em relação a quê? É porque está girando em relação à Terra? Ou em relação às estrelas? Ou em relação ao vazio? Aí você fala, bom, e se eu deixar o balde parado com água aqui? E se eu pudesse girar o universo ao contrário? Uma vez por segundo, por exemplo. Será que a água vai subir pelas paredes ou vai ficar plana? Ninguém sabe, mas o professor tem que levantar esse questionamento com os alunos. Porque é isso que o Newton se questionou. O Einstein se debateu com essa questão. E cada um chegou numa resposta diferente. Que também são diferentes da minha, que são diferentes da mecânica relacional. E ninguém sabe quem está certo. Mas o professor, o aluno tem que parar, tem que pensar e tem que ler. O Newton, ele é tão incrível que ele colocou essa experiência do balde no comecinho desse livro aqui do Principia. Essa experiência está no comecinho do livro do Newton, o maior cientista que a gente já teve. E ele coloca ela nas primeiras páginas do livro, antes até das 3 leis, Fernanda, das 3 leis do movimento. Está lá no comecinho do livro que ela é a base de sustentação de toda a mecânica do Newton. Uma experiência simplérrima que a gente faz com uma garrafinha de shampoo, que às vezes os alunos passam, estudam física, fazem doutorado, pós-doutorado e nunca nem viram a experiência. Mas o professor tem que levar e tem que discutir isso daqui no ensino médio, no ensino fundamental. Não é fazer conta, não, mas é levantar o questionamento. Isso daqui eu via lá no exterior, aulas de filosofia com crianças do ensino fundamental, discutindo o que é a verdade, né? Discutindo conceitos de beleza com criancinhas de 12, 13 anos. Isso é fantástico. Então a gente não pode ficar achando que, não, só quando ele for mais velho que ele vai ter maturidade. É o contrário. Você tem que estimular isso daí quando a criança é jovem. No meu caso mesmo, eu já pensava nessa experiência aqui do balde e tal, nessas ideias, durante ainda a graduação. Eu não gostava da resposta do Newton, mas eu não tinha outra. Foi só depois do meu doutorado, Fernanda, quando eu estava na Inglaterra, que eu veio a resposta. Seguindo as ideias desse grande cientista alemão aqui, o Weber. Né? Foi a ideia desse Weber aqui que eu
quando estava lá na Inglaterra, fazendo um pós-doutorado, aquilo que foi sendo trabalhado na minha cabeça por vários anos, e depois que veio a ideia, o insight que a gente colocou nesse livro, né? Então, isso daí é um papel crucial que eu acho que é legal que vocês fazem para estimular, e isso é com todo mundo, toda a população em geral, né? Então, fico contente aí com o trabalho seu, né, do professor Tiago e das pessoas que estão levando isso aí para frente, né? Uhum. Isso aí, Também agradeço muito a participação do senhor aqui no Perguntas para um Cientista. A gente encerra aqui a nossa entrevista. Não deixem de visitar a página do professor, vou deixar aqui no link da descrição, tudo bem? E é isso, pessoal. Por hoje é isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau.